Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura, estou aqui com o Gabriel Leal. Boa noite a todos. Bom, estamos recebendo convidados aqui muito bacanas. Eu vou começar apresentando o pessoal que já é veterano, já participou mais de uma vez. Vou começar apresentando ela, a Cláudia. Oi. A Ingrid. Oi, gente, tudo bom? E ele, o nosso querido Dr. Luiz Renato Rocha. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E eu vou começar com você, Luiz. Vou perguntar pra você como você decidiu começar a estudar Libras. Conta pra gente. Eu estudei com pessoas surdas no ensino médio, então no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, eu convivia com 5 meninas surdas, então 5 dias a semana, 5 horas por dia, e no primeiro ano do ensino médio eu me interessei em aprender a Libras, no segundo ano eu já conversava bem com elas em Libras, e no terceiro ano do ensino médio eu já ajudava quando a intérprete faltava nas interpretações. Então foi aí que eu me descobri na área da Libras, estudando com pessoas surdas. Bacana, bacana. E você, Cláudia? Eu trabalhava numa loja que vendia materiais para marcenaria. Acredito que lá por 2008 eu tive contato com um surdo que trabalhava numa marcenaria. E aí eu não tinha noção de Libras. E não sei também qual que era a noção dele, se era tinha muito a ver com estudo, conteúdo, contexto, se era, enfim. Aí eu convidei ele para ir para a igreja e eu participava de dança na igreja, essas danças gospel. E aí eu tentava explicar o culto de alguma maneira e tal. Aí naquele dia tinha um evento, tinha um deputado lá. Aí ele falou, eu vi que você se interessa aí por essa comunicação com o surdo, eu vou te apresentar uma pessoa. Aí me apresentou uma pessoa que tinha uma filha surda e ela acabou me dando umas apostilas e tal. Mas aí passou o tempo, perdi o contato, não me dediquei para isso. Em 2017, eu me mudei para o Portão e comecei a frequentar a igreja adventista. E foi uma mudança bem radical nessa questão, foi um processo, né? Nessa parte religiosa. Mas enfim, em 2017, aí tinha surdo ali e ele estava dando curso de Libras. Aí eu me interessei, fiz o curso e nunca mais parei, né? Fiz vários cursos em vários locais. E aí sempre tinha surdos na igreja, sempre em contato com surdos semanalmente. E agora eu faço faculdade de Letras Libras e também sou intérprete voluntária na igreja adventista. Poxa, que bacana, legal, uma história bem bacana, tem bastante, a Libras foi realmente entrando na sua vida, na questão da igreja, bem legal. E você, Ingrid, como é que você conheceu, como é que você começou a estudar Libras, melhor dizendo? Por que você decidiu estudar e tudo mais? Então, o meu primeiro contato com a Libras foi com a minha mãe, porque a minha mãe estudava, né? Ela ainda estuda, não com tanta frequência hoje, mas eu me interessei por ver ela estudar. E aí ela começou a juntar um grupinho de surdos lá da minha cidade, ela começou a fazer um curso, ela começou a fazer amizade com surdos e eu comecei a frequentar também esses cursos que os próprios surdos davam lá na cidade para amigos próximos, nas igrejas e etc, né? E aí fui gostando, fui conversando, e aí quando eu ingressei na UFABC, né, tinha lá a disciplina de Libras, e aí eu fiz a disciplina de Libras com a orientadora do TCC da minha mãe. Então eu já tinha aquele contato, e aí eu fui aprendendo, fui me interessando, e aí quando foi final de 2021, foi 21, se não me engano, eu fiz uma disciplina com o Luiz Renato, foi ali que eu conheci ele, e aí eu comecei a fazer a monitoria das disciplinas, né, de educação especial e em Libras, e tô aí até hoje, já vai fazer vai fazer quase 10 anos já que eu faço monitoria das disciplinas, e faço monitoria da disciplina de Libras, participo dos eventos, então foi aí que eu comecei a estudar, e agora eu tô fazendo a minha segunda graduação junto com a UFBC, que eu tô fazendo pedagogia bilíngue, né, que é pedagogia em Libras. Então, eu tô me especializando agora. Poxa, bacana, legal. Vejo que todo mundo aqui teve uma história bem interessante sobre Libras. E você, meu caro Gabriel, você já teve algum contato, alguma coisa que você teve que usar Libras na sua vida? Cara, vocês falando, eu lembrei que quando eu tava na 5ª série, faz um bom tempo, mas tinha um piazão da minha sala que o pai e a mãe dele eram surdos. Daí eu lembro que ele chegou uma vez na sala e comentou sobre o assunto e a professora deixou ele dar uma aula curta
de como era Libras, no caso, né? Tipo o básico, bom dia, boa tarde, boa noite, esse tipo de coisa, já que dele falar que esse era o dia a dia dele, na real. Ele tinha que saber, porque ele tinha que conviver com os pais dele. Só que na época eu era muito moleque pra entender, tipo, eu não tinha essa noção, né, de como era. Só que hoje em dia, repensando, eu penso, pô, é realmente aprender outra língua, na real, porque eu, por exemplo, que estudo inglês, pô, eu começo a ver o pessoal de Libras, eu falo, cara, é outra língua, só que pra mim é mais difícil ainda, que é usando as mãos, eu não tenho coordenação motora. Tipo, pra falar eu já não sou bom, pra usar as mãos é pior ainda. Eu também eu sou exatamente nesse ponto, eu sou igual ao Gabriel, realmente eu não tenho coordenação toda pra começar assim e tal, eu realmente, um período até a Cláudia me tentou me ensinar ali na prefeitura, mas eu confesso que eu tenho um pouquinho de dificuldade de coordenação também, mas pra gente começar, né, o nosso bate-papo também, eu queria perguntar para vocês como que a comunidade surda tem se adaptado com a tecnologia para se comunicar e interagir, né? Eu vou começar com você, Ingrid. Como é que você acha que a comunidade surda tem se adaptado a isso? Hoje em dia, as redes sociais, né, ajudam muito, né, a poder se comunicar. E tem muitos aplicativos de transcrição. Tem aplicativos que também fazem tradução para Libras. Não são, assim, ótimos, né, mas numa situação de emergência, eles ajudam. E, assim, tô no celular ali, você escreve para a pessoa, que não são todos os surdos que sabem português, mas às vezes sabem aquele básico. Então, dá para se virar ali e conversar, mas a tecnologia, principalmente no celular, tem ajudado muito. Bacana, legal. E você, Cláudia, como que você acha que tem se adaptado a isso, a essa questão tecnológica e tudo mais? Nossa, hoje em dia ajuda muito a questão da conversa por vídeo, né? Porque para eles, a vida deles é visual. A comunicação do surdo é visual. Então, tendo essa possibilidade de conversar por vídeo no WhatsApp, enviar vídeos, o Facebook, tem grupos de surdos que no sábado eles ficam online mandando vídeos e criando amizades. E no Instagram estão postando muita coisa, tanto para ensinar, e é um recurso que tem que ser mais aproveitado assim pela comunidade para transmitir o conhecimento, né, para os surdos. Então, das janelas Libras, no YouTube, isso tá aos pouquinhos está crescendo. Então, isso aí é a melhor coisa para os surdos, eles usam muito. Então, se eles não têm um bom celular, ou se eles não têm acesso à internet, é o fim do mundo, eles precisam disso. Precisam dessa comunicação, porque falam com muitas pessoas longe, ou de outro país, ou de outro estado, e não tá junto o tempo todo, ou tá em um local, às vezes chama o intérprete para ajudar a interpretar, de longe consegue fazer isso. Então, daqui para melhor, imagina, a tecnologia tá ajudando muito, assim, a adaptação foi rápida. Você, Luiz, como é que você vê a tecnologia entrando nessa questão de Libras e tudo mais? Então, os surdos, como a Cláudia bem colocou, são sujeitos visuais, então tudo para eles se baseia na visualidade. Algumas tecnologias, elas não foram criadas especificamente para o surdo, por exemplo, um celular e o vídeo, mas os surdos se apropriam dessas tecnologias para que eles possam se comunicar, assim como a gente também se apropria delas para ver um parente querido que está a 300, 400 quilômetros da gente. Então, algumas tecnologias que não foram pensadas ou criadas especificamente para os surdos são utilizadas também por eles. E existem as tecnologias que são mais específicas. Então, por exemplo, na época que eu comecei a aprender Libras, a gente não tinha nem o WhatsApp com vídeo, né? Nem, por exemplo, eles tinham uma tecnologia chamada TDD, que era um telefone que ele acoplava em uma base, por exemplo, em um orelhão, e ele escrevia para outra pessoa o que ele queria, porque a gente também não tinha essa questão de WhatsApp com mensagens instantâneas, né? Então, aquilo era uma tecnologia específica para pessoas surdas, o TDD. Hoje em dia, você tem, por exemplo, tecnologias como avatares de Libras. Então, qualquer pessoa que tenha um telefone, ela pode baixar, por exemplo, um ProDAF, um HandTalk, que são tecnologias que ajudam na tradução de mensagens, por exemplo, falada. Então, às vezes eu quero passar uma mensagem: oi, tudo bem com você? E ele faz a tradução simultânea na hora para a pessoa surda, né? Com um boneco virtual em língua brasileira de sinais.
E só que o contrário já é mais difícil. A gente tem várias, por exemplo, pessoas que colocam luvas e essas luvas fazem traduções e interpretações em voz, mas ainda não são precisas. Assim como a nossa fala. A gente fala dezenas de fonemas, né, em um minuto. Posso até dizer que a gente fala mais de uma dezena de fonemas em um segundo. Então, não, apesar da transcrição ser uma boa alternativa para as pessoas surdas ou não surdas, porque se a gente está em um ambiente muito barulhento e a gente está falando, então vai aparecendo ali a legenda. Isso é bom, beneficia todo mundo, não só a pessoa surda. Mas ainda não, ela não é precisa, as nossas legendas e as nossas transcrições escritas. Então, elas são alternativas, paliativas, mas que nada substitui a presença, por exemplo, de um tradutor e intérprete humano, ao invés do boneco virtual ou de uma transcrição por escrita. Bacana, legal. E, assim, essa questão da tecnologia, realmente eu percebo, assim, principalmente quando eu entro nos sites, que agora faz muito tempo que a gente tem aquele bonequinho que faz em Libras, né, que a gente clica. Agora eu não sei o nome dele, tinha um nome para aquele boneco, agora me fugiu da cabeça, mas ele sempre Geralmente é o V-Libras. Isso, é o V-Libras, exatamente. Acho que é até do governo isso, né, se não me falha a memória. E assim, eu sei que ele funciona, às vezes tem alguns sites que ele acaba não funcionando, já tive a curiosidade de apertar ali só para ver como é que funciona e tudo mais, né? Acho interessante, assim, bacana. Agora tem a questão também da inteligência artificial, acredito que ela também venha em alguns pontos para agregar isso, né? E assim, trazendo mais um questionamento aqui para vocês. Antes disso, Gabriel, quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? Eu ouvi comentário, né? Assim, meu conhecimento sobre Libras é bem baixo realmente, até por isso que eu queria participar, né? Então eu tenho uma dúvida. Libras muda de país para país, no caso de língua para língua? Eu sei que é uma pergunta de leigo, né? Mas realmente muda? Tipo, eu ouvi alguém falar, né? A Libras, a língua portuguesa. Então tem Libras para cada língua do mundo. E língua de sinais para cada país. Então, a língua do Brasil é Libras, né? Eu não sei o nome de várias, eu sei dos Estados Unidos é ASL. O professor talvez saiba mais. Mas uma coisa que a Ingrid tinha comentado, voltando lá, esses aplicativos de tradução que colocam aí nos sites, eles fazem tipo o português sinalizado, né? Então, se o surdo não tiver o conhecimento mais profundo de português, não sei, você acaba até confundindo, porque não faz na ordem correta do jeito que o surdo fala, que geralmente coloca ação, o verbo no final, e ali eles traduzem palavra por palavra, palavra por palavra. E às vezes, dependendo do surdo, se confunde ali. Mas é um auxílio, assim, dentro das possibilidades atuais, né? E a Libras é a língua brasileira de sinais. E dentro do mesmo país, a gente tem outras línguas de sinais também, como, por exemplo, as línguas indígenas. Então, a língua de sinais Urubu-Capor foi a primeira a ser descrita no Brasil antes mesmo da Libras. É uma língua utilizada pelos surdos no sul do Maranhão. Recentemente, o Fantástico fez uma entrevista falando sobre a língua de Sena, que fica no Piauí, na cidade, eu esqueci agora o nome da cidade, e que essa língua de sinais também tem sido estudada linguisticamente pelos pesquisadores da Universidade Federal do Ceará. Então, no Brasil, a gente tem a Libras como principal língua de sinais, mas a gente tem outras variações. E no mundo, existem mais de 200 línguas de sinais. Então, por exemplo, em Portugal, chama-se LGP, Língua Gestual Portuguesa. E o tronco linguístico, por exemplo, da LGP, ela surge na Suécia, o tronco linguístico dela é sueca. E o nosso tronco linguístico da Libras é da língua de sinais francesa. Então, a língua gestual portuguesa e a Libras são línguas completamente distintas. Apesar do português ser a língua oral, tanto de Portugal quanto do Brasil, mas com relação à língua gestual e à língua de sinais, elas são completamente diferentes. Então, por exemplo, a letra A no Brasil é assim, a letra A em Portugal é assim. Então, ela tem uma outra configuração. E aí ela vai se modificando conforme os lugares. E ainda ela tem variações dentro de um mesmo país, né? Assim como as palavras sofrem variações dentro de um mesmo país. Por exemplo,
Flau, vocês sabem o que é flau? Não tenho a mínima ideia. Juju. Geladinho. Geladinho já Geladinho, sim, né? O mesmo que Sacolé. É, sim. E aí os outros Perfeito. vão recebendo. Na língua brasileira de sinais acontece a mesma coisa. Por exemplo, o sinal de verde que a gente usa aqui é assim. Eu não sei se em Curitiba vocês É meio... vai, né? E no Rio de Janeiro também utilizam esse daqui. Então é diferente. Tem branco aqui, né? Tem branco aqui e tem branco aqui. Eu vi bastante pessoal usar em São Carlos esse branco, inclusive. Então, a língua de sinais também sofre variações dentro do mesmo país, assim como as línguas orais. Então, primeiro, demonstra que ela é de fato uma língua, porque ela é viva e dinâmica, e ela tem todas as características que qualquer outras línguas orais auditivas, né? Apesar de ser de modalidade visoespacial, ela também sofre todas essas variações. Exatamente. Aí quando veio o Waite, né, aquele professor da França, ele juntou os conhecimentos lá da língua de sinais francesa e provavelmente com um dos surdos aqui que já tinha influência indígena, talvez africana, sei lá, e criou a Libras, né? Mas é bem interessante que o professor falou, nossa, tem muitas línguas indígenas de sinais, é curioso isso, nunca estudei. Aí tem a língua escrita, né, que está sendo desenvolvida também, língua de sinais escrita, que é para escrever que tá sinalizando. É um monte de desenho bacana, assim, tipo, meio geométrico, assim. Eu queria só fazer um adendo que quando eu comecei a estudar Libras, eu comecei a procurar filmes, enfim, né, que tratasse da Libras, e aí existia um anime, um filme, que se chama Silent Voice. Acho que a tradução em português é Voz Silenciosa, alguma coisa assim. E é uma história de uma menina japonesa que é surda. E uma outra menina que, enfim, tenta se comunicar com ela. E aí ela foi mostrar o sinal de amigos, né? E amigo do Japão, na língua de sinais japonesa, é aqui. Só que esse sinal na Libras é casado. Então imagina, você vai lá pro Japão, aí você fala que é casado, mais amigo, ou eles falam, quero ser seu amigo. Eu falo, você quer casar comigo, sabe? Coisas muito parecidas. E eu tô falando nisso, eu lembrei de uma coisa, que o surdo adora usar isso aqui, né? Que é I love you, em ASL. E aí no começo, assim, eu ficava um pouco chocada. Meu Deus, ele nem me conhece, tá falando que me ama. Mas é que, tipo, é como se fosse adorei, gostei muito, eles usam muito isso. Aí eu falei, não, eu sou casado, você não pode falar isso pra mim. Porque eu tava, né, ajudando ali, tentando interpretar. Foi uma situação meio chata. Mas depois deu tudo certo, nos entendemos. E a segunda pergunta aqui do meu questionário. Temos que fazer um comentário, né, professor? A questão da linguagem. What you say? That you only... Não, é só uma correção, acho que vale para você, vale para todo mundo que está nos ouvindo e vendo, né? Que mudez significa ausência de som. Existe mudez, mas como uma questão muitas vezes psicológica ou neurológica. Então, às vezes, se você for olhar para a questão da ausência de som, ok, né? Mas o surdo tem som, porque ele tem cordas vocais. E aí existe um outro conceito que as pessoas costumam dizer assim, mas o surdo não fala, por isso ele é mudo. Mas veja, o cachorro também não fala. Mas você conhece um cachorro mudo? Não conhece, porque você vai dizer assim, ele não é mudo porque ele emite som, ele não fala. Então, quer dizer, eu emitir som já afasta o estigma da mudez. E, em segundo lugar, o surdo fala, mas ele não fala com a língua oral auditiva que a gente está acostumada, mas com a língua visual espacial. Então é incorreto a nomenclatura surdo-mudo ou mudo, porque o surdo ele fala em libras, ele pensa em libras, ele canta em libras, ele sonha em libras, e também é incorreto porque significa ausência de som, e o surdo não tem, a não ser que ele tenha um câncer no aparelho fonador, e ele tem que tirar toda essa parte aqui do aparelho fonador. Então, quer dizer, mudez como uma doença, né? E não porque o aparelho auditivo não está ligado ao aparelho fonador. Então, são
aparelhos independentes. Então, é incorreto eu usar e dizer que o surdo é mudo, porque são coisas distintas do ser humano. E aí a segunda questão é a linguagem, né? Existe a linguagem como um conceito muito mais amplo do que a língua, né? Então, a língua está imersa, né, nessa questão da linguagem. Mas é incorreto dizer linguagem de sinais, porque a gente também não fala assim a linguagem portuguesa. Ou a gente fala, estou aprendendo a linguagem inglesa. A gente fala que a gente aprende a língua inglesa, aprende a língua portuguesa e aprende a língua alemã. Então, por que dizer linguagem de sinais? Então, eu aprendo uma língua. É uma língua que tem uma estrutura gramatical própria, que é viva, que é dinâmica. É uma língua de sinais e não uma linguagem. A não ser que eu esteja me referindo, por exemplo, a um distúrbio da linguagem de sinais, um distúrbio, assim como um distúrbio da linguagem oral. Tem pessoas que têm distúrbios. Agora, quando eu me refiro à língua, eu preciso dizer a língua de sinais e não a linguagem de sinais, porque senão a gente reproduz alguns mitos, né, e algumas nomenclaturas incorretas na área. Não, tranquilo, obrigado pela correção. Realmente eu não fazia ideia dessas correções. Lembra que tem a escola de linguagens culturais? Aí eles trabalham com a linguagem da música, das artes visuais, vários tipos de expressões. Então, a linguagem é uma questão bem ampla, como o professor Luiz falou. E também, fora que tem os surdos que são oralizados, né? Que conseguem fazer a comunicação oral também, e alguns de forma bem clara, outros nem tanto, ou que usa junto, né? Sinais e fala. Não, tranquilo, peço desculpa, até não foi assistido, foi realmente uma fala de uma pessoa leiga mesmo. Mas obrigado pela correção. Mas continuando aqui, eu trouxe a segunda pergunta, que quais são os principais desafios enfrentados pela comunidade surda no acesso à educação e ao mercado de trabalho? E eu vou começar com você, Ingrid. Como é que você acha que são os principais desafios enfrentados que as pessoas surdas elas têm que enfrentar para entrar no mercado de trabalho e tudo mais? Eu vou falar de uma experiência que eu vivi na universidade ano passado, que foi um colega surdo que fazia as mesmas disciplinas comigo, inclusive disciplinas de cálculo, etc. E a gente estava ali junto, esse meu colega surdo e um outro colega, a gente vivia para cima e para baixo, grudado, estudando junto. E começou a ter problema com a questão dos intérpretes dentro da sala de aula, porque ou eles não vinham e não avisavam, então ele pegava 2 horas de trem para chegar na universidade. Então imagina, você chega e você não consegue entender a aula porque o intérprete não avisou que não iria. Ou então, às vezes, tem uma atividade em grupo e o intérprete se recusava a fazer a tradução em grupo, porque ele falava que ele tinha que se virar sozinho, sendo que na época, eu sabia pouco de Libras, eu estava aprendendo ainda, então não tinha como, né, eu fazer muita coisa. E aí, também, nas aulas de cálculo, ele tinha muita dificuldade, e às vezes o intérprete não conseguia traduzir muito bem o que o professor estava falando, porque o intérprete não tinha especialização em matemática, e aí a gente tentava ajudar da forma que a gente conseguia, né, nós como iniciantes da Libras, né, eu e meu outro colega. Só que aí, infelizmente, esse meu colega surdo não aguentou, não conseguiu, assim, continuar, né, a universidade e cancelou a matrícula. Então, assim, a questão do intérprete é muito importante porque não dá o básico, que é ele conseguir assistir a aula, né? E os lugares da universidade, ela vende essa ideia de que você vai ser incluído, que vai ter intérprete para você. Só que, na maioria das vezes, tem vários problemas. Então, ele desistiu, assim, da universidade e agora tá tentando a vida fazendo outra coisa, né? Mas tem outro aluno surdo também na universidade, que não é muito próximo de mim, mas eu conheço ele, e que agora tá tendo a greve, né, dos técnicos, dos TAs nas universidades, e ele não tá tendo intérprete, tá tendo que se virar para assistir a aula. Então, o mínimo de acessibilidade que ele precisava não tá tendo. Né? E isso impacta em várias outras áreas da vida. Depois, terminar a universidade, conseguir um emprego, ter a capacidade de exercer alguma função.
né? Então, é bem complicado se às vezes não tem o básico, né? Que é ele conseguir assistir uma aula e entender o que está sendo dito. E você, Cláudia, como é que você vê essa questão dos trabalhos enfrentados pela comunidade, acesso ao estudo? Como é que você vê o governo entrando nessa situação? Você acha que o governo dá uma total acessibilidade para essas pessoas Não. ou não? Então, eu vejo assim que a maioria dos municípios não se preocupam em oferecer capacitação, ou se oferecem é bem reduzida, ou de fazer concurso, de contratar intérpretes. Eu vejo a dificuldade dos meus amigos surdos que não conseguem emprego, e aí às vezes conseguem um auxílio, ou a família ajuda. O meu amigo, ele é aposentado, mas ele tem capacidade de quer continuar trabalhando. Aí ele conseguiu um trabalho num sistema diferente, que é menor aprendiz para pessoas deficientes. Porque os surdos não se consideram deficientes, eles consideram-se de uma cultura diferente. Mas aí ele conseguiu, daí ele estava triste falando para mim, é só 2 anos, depois eu não sei o que eu vou fazer. Ele conseguiu esse emprego para dar aula de Libras. Mas a profissão dele é de restaurador, ele restaurava muitas igrejas católicas. E aí ele tá com muitas dores no braço, ficou com muito problema, assim, do trabalho que ele fazia, ele não consegue mais trabalhar com isso. Porque ele ficava nessa postura, assim, então, aí de madrugada ele acorda com dores e tal. Então, o outro amigo surdo também, ele queria trabalhar como caminhoneiro, daí falou, em outro país é liberado, aqui não é. Então, ele é muito frustrado, porque ele só quer ser caminhoneiro. Eu falei, faz uma faculdade de logística e tal. E nós sabemos que não existe, assim, essa inclusão verdadeira. Só que vai levar um bom tempo, assim, tipo, os intérpretes de hoje em dia têm que se sacrificar muito, têm que se empenhar muito. E para aprender, para se desenvolver o máximo que puder. A minha profissão não é intérprete, eu sou voluntária. E toda semana eu estou estudando, toda semana tem coisa nova para estudar. Agora, se a pessoa vai entrar nessa profissão, ela tem que saber que o sacrifício é em dobro. Tipo, porque vai demorar muitos anos para qualificar muita gente. Igual o professor Luiz, ele teve um privilégio de ter colegas surdos todos os dias. Nossa, os melhores intérpretes são as pessoas assim que na adolescência, na infância, tiveram amigos surdos. Agora, é difícil isso, não tem muita gente que tem esse acesso, né? Então, a situação do surdo está bem complicada, porque ele vive no mundo dos ouvintes. Aí vai procurar emprego, ninguém fala a língua dele. Então, aí, o que acontece? Muitas vezes tem o sistema de cotas, né? Que às vezes as pessoas não concordam. Então, eu acredito que a língua de sinais deveria ser incluída no currículo, em todas as escolas, para melhorar um pouco essa situação do Lênia. E você, professor Luiz, o que você tem a comentar sobre esse assunto? Assim, você acredita que... Como é que está o mercado de trabalho hoje? Está mais fácil do que era antes? Está mais difícil? Como é que você vê tudo isso? Então, acho que uma primeira questão importante para a gente entender é que a deficiência não é só do sujeito, ou seja, porque ele tem uma perda auditiva. Hoje em dia, a deficiência é entendida e compreendida a partir de um modelo social, que significa entender que a sociedade tem deficiência, que os lugares têm deficiência. E vou dar um exemplo sem ser na área de surdez para compreender melhor. Então, por exemplo, uma pessoa com deficiência física que quer acessar, por exemplo, um prédio público, mas esse prédio público não tem rampas de acessibilidade ou não tem elevadores, quer dizer, existe uma deficiência que está no corpo do sujeito, mas também existe uma deficiência que está na sociedade, que está nos lugares e nos espaços. Então, esse modelo, inclusive o Vygotsky explica como deficiência primária e secundária. A primária seria biológica e a secundária social. O que a gente pode entender disso do surdo? Que não é só o surdo que tem uma deficiência ou uma perda auditiva, mas existe uma deficiência da própria sociedade não saber Libras. Então, quando eu digo, não vou contratar o surdo porque aqui ninguém sabe Libras, eu estou dizendo que a minha empresa tem uma deficiência, e a deficiência da minha empresa é não saber a Libras. Então, a deficiência não está só no corpo do sujeito, mas ela está nos espaços e em outras pessoas sem deficiência. Então, o mercado de trabalho é sempre um complicador, porque você tem empresas que são deficientes em si, porque não conseguem ofertar a eliminação de barreiras comunicacionais para os sujeitos surdos,
Você tem uma lei de reserva de vagas, de cotas para pessoas com deficiência, que é de 1991, né? Mas às vezes as deficiências que são contratadas, elas são deficiências que não geram uma questão linguística, como é do surdo, porque muitas pessoas falam, não sei Libras, então ele não vai nem para entrevista, né? Então acabam contratando outras pessoas com outras deficiências. Mas no caso da surdez, a principal barreira é a barreira comunicacional. Então, quando vencida essa barreira comunicacional, quando a empresa quebra isso, ou seja, tem menos deficiência, porque existem pessoas que usam a língua de sinais, o surdo consegue acessar os mais diferentes espaços dentro das empresas e da sociedade. Aí lembrei de uma situação. Aí, ótima colocação do professor. Bom que ele pega no final e tudo que faltou ele completa. Mas tem umas empresas que trabalham com muito ruído. Tem uma empresa em Curitiba agora, acho que faz máquinas, eles contratam surdos. Veja só, então também trabalhar nessa visão nas escolas, na sociedade, de valorizar as qualidades, os pontos fortes das pessoas e minimizar aquelas áreas que são consideradas pontos fracos ou defeitos. Por exemplo, eu tenho um amigo cego, tem várias coisas que eu pergunto a opinião dele, porque ele é melhor na música, questões de... Eu estava fazendo uns quadros, inclusive, tem um monte aqui. Eu estava fazendo uns quadros para cegos, aí eu fui perguntando para ele a opinião dele, e me ajudou bastante em como organizar aquilo, como colocar as texturas, porque a especialidade dele é isso, é o tato, né? E a especialidade do surdo é a visão. Então, num ambiente onde há muitos ruídos, pode ser que uma pessoa ouvinte acabe adquirindo uma deficiência auditiva, o surdo trabalhando para ele vai interferir, né? Sim, com certeza. E você, Gabriel, já chegou a trabalhar com alguém que tem uma deficiência auditiva, alguma coisa assim? Cara, nunca. Na real, já passei por alguns lugares, já trabalhei em alguns bons lugares, cara, mas nunca conheci ninguém que tivesse deficiência auditiva, na real. Isso que eu falei, o único contato que eu tive minha vida inteira foi na quinta série, cara, assim. E não foi nem com alguém que tinha deficiência auditiva, era os pais desse meu amigo. Então, realmente, cara, nesses meus 24 anos eu não conheci ninguém, cara. Então, até por isso que eu sou realmente bem leigo em Libras, sabe? Nunca... Sim, se eu tivesse um amigo ou algum brother, provavelmente eu ia atrás pra aprender. Porque, pô, meu amigo, o pai, eu quero aprender a conversar com o cara na língua que ele entende. Só porque realmente nunca casou, cara, de eu conhecer alguém. E me corrija se eu estiver errado, eu não sei se ganhou o Oscar, mas tenho certeza que foi indicado. Teve um filme que lidou com Libras, não é? Agora me fugiu o nome, que é... Era o Lugar Silencioso, se não me engano. Achei Que é o o lugar... ritmo no ritmo do coração, que foi... Isso. Todo mundo ficou vendo o tapa do Will Smith, né? Foi naquele Oscar, então todo mundo se concentrou nele, mas o ritmo do coração ganhou como melhor filme, melhor ator coadjuvante, e teve mais um Oscar também, que eu esqueci. Que no Lugar Silencioso eles não falam durante o filme, e a menininha, no caso desse filme, se não me engano, ela é surda, se não me engano. Tem mais uma coisa que eu acho que vale a pena o professor explicar. A questão da surdez e deficiência auditiva, né? É diferente. São conceitos diferentes e difíceis de explicar, inclusive, porque na visão do surdo, na concepção enquanto surdez, enquanto diferença linguística e não como deficiência, então eu estou dizendo do surdo, enquanto uma pessoa com uma diferença linguística. E deficiência auditiva enquanto uma questão clínica patológica do sujeito, uma questão médica de decibéis, de perda auditiva, de graus, e que não são usuários da Libras. E o surdo seria usuário da Libras. No entanto, para a legislação brasileira, não tem como alguém se denominasse, eu sou surdo, eu uso Libras. E se enquadrar, por exemplo, dentro de uma reserva de vagas na universidade ou dentro do mercado de trabalho. Então, para a lei, já existe uma divisão em graus. Então, por exemplo, leve e moderado se enquadraria dentro da deficiência auditiva, e severo e profundo
né, uma perda severa e profunda, já se enquadraria dentro do conceito de surdez. Então, teria essa divisão em graus para a legislação brasileira, mas se a gente olhar para uma questão da surdez enquanto uma visão socioantropológica do sujeito, que é perceber a diferença linguística, então seriam divididos entre surdos, sabem Libras, usam Libras, e deficiência auditiva não usa Libras, e seria uma questão da perda, de não aceitação da própria cultura do surdo, do uso da língua de sinais. Então, quando a gente fala de Libras, o mais correto e mais próximo seria se referir à pessoa surda, e não à pessoa com deficiência auditiva. Mas a lei também é contraditória. Então, por exemplo, essa nova lei 14.191 instituiu educação bilíngue enquanto modalidade de educação no Brasil. Ela fala deficiente auditivo sinalizante. Então, ela acaba entrando em contradição com o próprio conceito que a comunidade surda trabalha, né? Mas quando a gente fala sobre Libras, o termo mais próximo e mais adequado seria realmente pessoa em primeiro lugar, surdas, né? Então, a pessoa vem antes da deficiência, assim como a gente não diz o deficiente, a gente diz a pessoa com deficiência, porque o sujeito humano vem antes de uma condição, antes de um adjetivo da deficiência. E eu tinha aprendido assim, que quando a pessoa nasce surda, né, aí ela tá ali já se inserindo numa cultura surda. Bom, se os pais não forem surdos, acho que é mais difícil, mas aí teria que levar a criança para ter contato com adultos surdos, e tá sendo inserido na cultura surda. Então, esse é o surdo verdadeiro. E o deficiente auditivo é aquele que geralmente nasce ouvinte ou com perda auditiva leve, daí pode ser que vai diminuindo a perda auditiva, e como o professor falou, ele não se aceita como surdo, ele usa aparelho, implante coclear, ele quer oralizar e não quer usar a língua visual, a língua de Libras, língua de sinais. Ele quer estar na cultura ouvinte e não na cultura surda. Então, é só no contato com a pessoa ali que vai identificar. Uma vez eu fui ao médico e eu percebi que ele falava um pouco diferente, porque ele é surdo. Aí eu falei, o senhor tem sotaque? Aí ele, não. Aí eu vi que tinha um aparelhinho. Falei, esse é um surdo que não quer ser surdo. Mas tudo bem, ele quer ser ouvinte. Daí ele deve ter nascido, né, com a perda auditiva e se acostumou com o aparelho. Às vezes a família também faz essa pressão de não, tem que oralizar, tem que dominar português, não pode usar a língua de sinais. E isso também é o que acontece. Muitas vezes a criança, ela perde no aprendizado, no desenvolvimento cognitivo, perde de aprender o português escrito, a leitura, exatamente porque forçaram que a língua dela fosse primeiro português, sendo que a língua original, materna, que eles compreendem é o visual. Então, se eles primeiro aprenderem surda, primeiro aprender o visual, vai facilitar para aprender depois a escrita, entendeu? A leitura e a escrita, porque é natural para eles entender tudo por sinais, por visão. Essa é a contradição. E assim, Cláudio, você comentou, você viu que você nos seus stories estava fazendo algumas peças, né, de teatro e traduzindo em Libras, né? Conta pra gente só rapidinho como é que foi essa experiência pra ti, porque eu acho que isso foi a primeira vez que eu vi realmente acontecendo isso. Não é comum a gente ir num teatro e ter isso, né? E como é que foi essa experiência pra você de ter uma peça ali ao vivo, né? E aí você também tá traduzindo em Libras. Como é que foi essa experiência? Foi emocionante. É que eu trabalho na oficina de bonecos, né, na Prefeitura de São José, lá na Secretaria de Cultura. Então, eles desenvolvem o teatro de bonecos. E aí eu pensei, eu tenho que chamar meus amigos surdos. Os surdos têm que estar aqui. Daí eu comecei a convidar, falei para o coordenador do conselho lá, do Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência, né? E aí eu tinha que ter algum surdo lá. Só que assim, eu não sou intérprete da prefeitura, eles não têm intérprete, eles não chamam intérprete. Então eu criei a situação porque eu quero que vejam que o surdo existe, eu quero que vejam que Libras existe, porque eu tô vendo que ninguém está trabalhando em favor disso. Quem deveria estar fazendo isso não está fazendo, entendeu? Aí eu convidei a escola de surdos, aí eu mesma me voluntariei a interpretar. Inclusive, nossa, eu tive críticas, me ameaçaram por causa disso. Aí eu falei para o intérprete, porque você não tem para resolver essa situação, você que está aí
faz parte disso aí faz tempo, enfim, aí ninguém faz nada. Daí, se você faz um serviço voluntário, também é criticado. Então, tem que deixar o surdo pra lá, mandar para outro planeta, coitado. Aí, então, foi assim, aí eu estudei o roteiro, né, ensaiei lá e traduzi numa terça-feira à noite e numa sexta-feira à tarde. Para um surdo na terça-feira, é uma pessoa, que eu não posso dizer quem, ainda falou, é só um surdo, não precisa traduzir todas as coisas. Daí eu até, tipo, tava dividida, porque eu tinha uma outra atividade para fazer lá, né, a pintura facial nas crianças. Aí eu pensei, bom, fazer até tal momento, né, tinha um grupo de louvores lá também, depois eu vou pintar. Daí eu falei com meu amigo, quer pintar também? Você é pintor? Ele ficou lá junto comigo, vendo as crianças. E na terça-feira à tarde, uma outra surda que ela não sabe andar de ônibus direito, que ela tem medo de andar em lugares diferentes, exatamente por causa dessas barreiras da comunicação, porque ela não teve intérprete quando ela era criança, não teve primeiramente o ensino da Libras, então ela não domina nem a Libras, nem o português. A comunicação dela é bem básica na escrita, não faz leitura labial, em Libras é bem básico. Aí eu falei, então vai na sexta-feira à tarde, para a escola de surdo, só crianças, mas eles vão deixar você entrar, porque a tarde era só para as crianças agendadas lá das escolas. E daí ela podia assistir à tarde lá também, junto com as crianças. Então foi isso, foi a experiência. Mas eu, de vez em quando, estou inventando alguma coisa ali, eu não posso ficar sendo voluntária de tudo, senão também vai acabar atrapalhando, né? Então a prefeitura também vai se acostumar com uma situação que não está correta. Mas sempre eu procuro participar de alguma coisa diferente, lá na igreja. O pessoal do grupo de teatro também me convidou. Talvez você já disse que estava falando lá do Jesus, assim, uma pessoa representando Jesus, né? Eu achei que era do teatro de bonecos dos coelhos. Enfim, daí eu... eu vi os dois. Viu os dois? Eu vi que você fez de boneco também, eu vi nos seus stories, né, que você colocou, que você postou o último ali, achei legal isso, porque assim, por exemplo, você vai assistir uma transmissão ao vivo, são poucas que tem a tradução em Libras. Podcast, então, não tem, assim, se você pegar, por exemplo, qualquer episódio, assim, eles não colocaram. Eu vi que o Flow tá se posicionando em colocar isso nos episódios, legal, bacana. De ter uma tradução simultânea. As transmissões pela internet também começarem a ter e tudo mais. Achei isso legal, porque realmente são muito poucas ainda. Você assistir um jornal, não tem. São programas ainda do governo, alguns, né, que tem a tradução em Libras, mas são muito poucas transmissões, que futebol, por exemplo, não tem. Tem muitas outras transmissões que são transmissões importantes e você não tem esse recurso, né? E isso é muito triste, né? Porque você tá excluindo eles, assim, claro, ele vai assistir um futebol, por exemplo, acredito que ele vai entender ali tudo, só que a narração, a empolgação daquilo que é o futebol, por exemplo, vai ficar sem, né? E assim, é complicado isso, né? Porque acaba você não tendo aquele recurso, né? E acaba, isso é legal de uma peça de teatro, você ter esse recurso, eu achei isso sensacional, foi a primeira vez que eu vi realmente isso e achei super legal mesmo. Parabéns. Obrigada. Aquela tradução lá aquela experiência que fizeram, uma pessoa representando Jesus ensanguentada e como as pessoas reagiriam. Aí eu tava super cansada, assim, não tava tendo tempo, tava trabalhando à noite. Falei, não, mas eu tenho que fazer, né? Meus amigos lá da igreja também. E aí eu já tinha feito umas 20 vezes, não achava bom. Daí depois eles pediram pra gravar de novo, eu não conseguia cortar o filme. Aí mandei na sexta-feira à noite de novo. Aí deu certo. Que bom, legal. Mas você já chegou a ver alguma peça de teatro, Gabriel, assim, que esteja tradução em Libras, algum programa que você recorda, assim, que você viu que você achou legal também, que tipo, tinha tradução em Libras? Cara, eu lembro que eu fui pra Paranaguá no passado, e é a festa da padroeira, né? Daí eu lembro que tava tendo a missa, normal, lá eles fazem todo o barracão e tal. Só que daí eu vi que tinha um padre lá em cima no palco que tava muito enérgico. E, tipo, eu não tava prestando atenção nele, tava ouvindo um padre falar. Só que o padre tava lá, né? Eu falei, será que ele tá fazendo? Tipo, eu não tava entendendo o que ele tava fazendo, né? Só que daí eu fiquei olhando e falei, acho que o cara tá fazendo Libras. Daí eu olhei do lado dele, tinha duas pessoas, um cara e uma moça. E eles ficavam se revezando, porque durou 1h30. Então eles se revezavam. Lá na frente tinha todo o pessoal, era surdo. Daí o padre, vendo isso, ele também sabe linguagem de sinais. Tipo, quando tinha as músicas e tudo, ele ficava loucaço. Ele começava
e ia junto, e erguia todo mundo junto com as libras. Assim, eu falo que eu prestei atenção no que o padre principal tava falando, o bispo. Só porque daí eu fiquei mais prestando atenção no cara, porque eu achei muito foda o que ele tava fazendo. Eu achei muito legal, porque ele conseguiu chamar a minha atenção, eu não tá entendendo nada que ele tá fazendo, mas eu falei, pô, ele tá transmitindo uma puta energia boa. Eu falei, achei muito legal. Cara, eu adoro isso, porque eu nunca mais dormi nos cultos. Quando não tem surdo, fica tão triste. Daí, tipo assim, eu vou falar a verdade, muitos ouvintes estão lá numa reunião religiosa, estão cantando Safra Bonito, não estão entendendo. A luz de Jesus brilhou no meu coração, que transmitiu um perfume pro meu amigo. Sabe assim, inventando. Cara, daí quando você é intérprete, você tá pensando nisso aí, você começa, o que será que significa isso profundamente? O que isso vai acrescentar na minha vida? Aí cada intérprete com a sua experiência, sua vivência, vai interpretar em um significado prático, né? E também, o professor até poderia comentar sobre isso, que eu ouvi falar que tem surdos, assim, mais intelectuais, assim, tipo, de faculdades, que eles gostam de fazer a interpretação real ali, da palavra poética mesmo. Não sei, os surdos que eu tenho contato, assim, eles gostam que explique o significado. Eles gostam de comparar e entender. Ah, então, esse vento, essa graça, essa luz, é isso que significa? Ah, não entendi. Eles gostam de entender a legenda com a tradução. Sim, então, no geral, a gente faz o significado das traduções. A gente foi ensinado, né, enquanto intérpretes, a fazer esse tipo de tradução. Então, por exemplo, você vai interpretar, você não é uma flor que se cheira, por exemplo, um ditado popular. E se você interpretar assim, está reprovado, porque isso daqui, estou dizendo que essa é uma flor fedida. Então, o que é numa pessoa que não é uma flor que se cheira? Uma pessoa falsa, que eu não posso acreditar, né? Então, você interpreta o significado. Agora, existem surdos que às vezes eles querem que interpreta de forma literal. Então, para que ele possa também ser uma forma de aprendizado. Então, no geral, a gente interpreta significados de coisas, né? Por exemplo, hoje eu engoli um sapo. Eu não posso interpretar assim, porque senão o surdo vai entender que alguém tinha um sapo ali, ele pegou e comeu o sapo inteiro, né? Agora eu tenho que interpretar o significado. Hoje eu aguentei calado, né? Falaram no meu ouvido e eu quieto, né? Não falei nada. Então é o significado, mas existem surdos que às vezes eles pedem na hora da interpretação, né? Olha, eu quero que você faça mais literal para que eu possa entender e seja uma forma de aprendizado. Então, existem as duas modalidades, mas no geral a gente é ensinado a não fazer português sinalizado, a não fazer na estrutura do português, mas numa estrutura da Libras. E aí eu lembrei, em Curitiba tem o grupo Fluindo Libras, eles criam poesias em Libras e teatro em Libras. Infelizmente ainda não fui assistir, mas eu conheci uma moça surda que é desse grupo que foi assistir um show lá em São José. Daí um pedaço do show eu consegui interpretar lá, porque também eu tava trabalhando fazendo outra coisa, né? Entregando comida lá pros servidores. Aí a responsável falou, não, tá liberado agora, dá uma volta aí. Deu, o que eu vou fazer? Eu vou procurar surdo, né? Lógico. Fui lá no espaço PCD, tinha os surdos lá. Daí eu fiquei meio indignada. Falei, o que vocês estão fazendo aí? Tem intérprete? Como assim? Estão entendendo alguma coisa? Ah, sim, meio chateadão, assim, tava lendo a legenda, mas tipo, um show que tinha umas músicas bem agitadas, nem tinha tanta legenda, tava meio chato. Mas não dá pra entender direito. É a vibração da música. Daí eu fiquei meio assim, né, não tinha me preparado, mas por sorte que era louvor, né, que eu já tenho mais afinidade. Daí eu falei, se você quiser posso tentar interpretar. Daí consegui interpretar uma parte lá do show do Fernandinho, foi bem legal. Eles ficaram felizes, aí fiz amizade com essa moça aí do Fluindo Libras. Então tem esses teatros também já voltados para a comunidade surda. E agora que está tendo bastante a lei de incentivo, várias leis de incentivo à cultura de fomento, várias pessoas estão contratando intérpretes. Eu já vi lá o show no Bosque do Coelho de palhaços com intérprete. Está tendo mais assim. Poxa, que bacana, legal. Eu vou pegar a próxima pergunta aqui do meu roteiro, que eu fiz aqui, e
quais que vocês acreditam que sejam as diferenças culturais e linguísticas entre as comunidades surdas e ouvintes? E como podemos promover a compreensão mútua? Eu vou começar com você, Ingrid. O que você acredita que pode promover aí a compreensão mútua entre as pessoas ouvintes e as não ouvintes? Creio que seja realmente o aprendizado da língua de sinais, né? Porque não há comunicação se as duas pessoas não falam a mesma língua. Porque se você não fala a mesma língua, por exemplo, eu falo português e vou falar com um alemão, eu não vou entender nada. Quem sabe, tipo assim, sei lá, por gestos, a gente talvez entre em algum consenso sobre alguma necessidade, mas não vai ter comunicação. Então, é realmente aprender a língua de sinais e entender também sobre a cultura surda, porque o surdo, ele já vive no mundo do ouvinte, né? Então, ele sabe muito mais sobre o ouvinte do que a gente sabe sobre a comunidade surda. Então, creio que o primeiro passo seja isso. E você, Cláudio, o que você acredita que você pode fazer mais para as pessoas, por exemplo, entrarem mais nesse mundo? Porque assim, eu não, claro, a gente acaba não tendo conhecimento, como até agora há pouco, até mesmo na questão de compreender algumas coisas que acontecem, né, algumas nomenclaturas, mas como que as pessoas podem ir atrás, assim, porque acredito, assim, que a linguagem de sinais não é aprendida nas escolas, ela não é ensinada, a gente não tem contato realmente, né? Então, realmente, a pessoa tem que ir atrás, tem que querer conhecer, né? E como é que você acredita que possam ter ações para que as pessoas possam ir atrás também e que compreender? Porque, assim, ainda são poucas pessoas que têm contato, que sabem Libras e que gostam realmente de aprender e tudo mais. Olha, é que é uma luta das minorias, né? Existem várias minorias que estão lutando aí para ser entendidos, compreendidos, para ser incluídos. E o surdo também. Por exemplo, lá na igreja, eu quero mostrar o surdo no meu trabalho também. Vocês têm que aparecer, vocês têm que participar, vocês têm que conhecer, vocês têm que mostrar que você existe, você tem que mostrar que você quer um intérprete, entendeu? Tem que mostrar, criar um problema, eu quero o meu espaço. E aí você vai mostrando, é um papel muito do surdo, do intérprete, e também uma conscientização do próprio governo, de mostrar mais isso, de ter um ensinamento sobre a cultura surda, mostrar que tem que respeitar o espaço dele. Então lá na igreja tinha bastante essa dificuldade, agora o pessoal já aprendeu. Se alguém vai passar na frente, pede licença, mesmo que eles não saibam ensinar Libras, eles dão uma olhadinha, uma simpatia. Então não ter medo do surdo, porque no começo tinha um medo, porque assim, que às vezes a pessoa tem medo de passar vergonha porque não sabe se comunicar. Então agora já não tem medo, mostra simpatia, porque daí eu levei surdo no retiro, daí ele fez amizade, daí eu tava cansado, falei, vou dormir, você fica aí, se vira com eles. Daí ia lá, fazia joguinhos, ficavam brincando, fez amizade, aí ensinava sinais, criava sinal para as pessoas, e aí as pessoas foram se entrosando e perdendo esse medo, né, de se comunicar, de chegar perto. Então às vezes só você não ter preconceito, você ser simpático com qualquer tipo de pessoa que seja, de qualquer minoria, de qualquer tipo de pessoa diferente, de aparência, religião, qualquer que seja, só de você mostrar simpatia já é um grande começo. Então, a divulgação da cultura surda, da necessidade de ter o espaço, de estar próximo ali de quem está apresentando, quem está falando, de ter a legenda, o intérprete, entender o mundo visual, várias coisinhas aí. Uma vez por mês, lá na igreja, eu faço a historinha das crianças, né? Todo sábado tem. Aí eles falaram, tá sendo muito legal, continue. Eu não fui lá para aparecer, porque eu não sou, assim, artista, né? Não sou professora, contadora de história. Mas eu fui mesmo por essa necessidade, essa responsabilidade com a comunidade surda. E aí eu sempre dá aqueles toquezinhos, assim, então, o surdo é assim. Aí da campainha na casa dele não é de som, é de luz. Então o dia do surdo, por que tem um dia do surdo? E daí ensina sinaizinhos, musiquinha, e assim vai. Daí vai criando aquela cultura de respeito, de até curiosidade, mas pessoas vão se interessando. Então o principal é ter a simpatia, não ter medo, não ter preconceito e se aproximar e tentar se comunicar do jeito que der. Assim, para quem não sabe no começo, desenhando. E você, professor, o que você acredita que, por exemplo, falta ainda para as pessoas se interessarem mais pela linguagem de sinais?
Pela língua de sinais. Língua de sinais, desculpa. Eu ainda tenho que me acostumar com essa nomenclatura ainda, desculpa. Eu ainda tá no meu português, mas a língua de sinais. Sim, sem problemas. Acontece, né? E por isso que a gente está aqui hoje, realmente, num podcast, para conscientizar as pessoas sobre os termos também usados de forma mais apropriada. Bom, algumas questões. Primeiro, eu acho que foi algo que vocês comentaram, que às vezes ainda a Libras não é ensinada nas escolas. Então, a gente tem iniciativas, são muito poucas. Então, por exemplo, aqui na cidade de Santo André, nós temos uma escola bilíngue de surdos. Eu faço assessoria dessa escola já faz mais de um ano. E nessa escola bilíngue de surdos, todos têm aula de Libras, os surdos e os ouvintes. Então, semanalmente, os ouvintes têm pelo menos 30 minutos de aula de Libras. E os surdos têm pelo menos de 2 a 4 horas de aulas de Libras por semana. No caso, os surdos, porque eles aprendem com características de primeira língua. No caso, os ouvintes, porque eles aprendem com características de Libras como segunda língua. Assim como o surdo aprende português com características de segunda língua e o ouvinte aprende português com características de primeira língua. Então, as crianças surdas aqui têm aula de Libras do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º. Existem estados no Brasil onde Libras também está na rede regular, na grade. Não sei se efetivamente, eu sei da lei, que foi de 2018, que é o estado do Pernambuco. Tá? E algumas cidades, elas ofertam também a disciplina de Libras em menor grau. Então, a gente tem iniciativas, mas são todas iniciativas majoritariamente isoladas. Então, a gente sabe de uma cidade ali, de uma cidade aqui, e um montante, por exemplo, de mais de 600 cidades, como tem no estado de São Paulo. Então, são iniciativas pingadas e são estados né? Pingado também. Então, infelizmente, a gente tem esse cenário. Bom, o decreto de Libras, que é conhecido como Decreto 5626, ele dizia, até de 2005 a 2018, ele dizia, né, que pelo menos 5% dos funcionários e servidores das instituições deveriam ser capacitados para o uso da Libras. No entanto, em 2018, a gente tem uma mudança da lei, 13 anos depois, e diz que no mínimo, 5% dos servidores, funcionários ou empregados têm que ter capacitação básica em Libras. Agora é aquilo que eu volto novamente naquele comentário. Muitas vezes o que está na lei não é o que é cumprido pela sociedade. Então, assim, a gente tem uma legislação que diz que 5% das pessoas têm que ter pelo menos capacitação em Libras. Não necessariamente elas têm que atender o surdo em Libras, como dizia até 2018, mas teve uma mudança para atender interesses específicos ali de determinados grupos, né? Então, a gente tem algumas iniciativas legislacionais, mas que não estão incorporadas à população. Então, nem sempre o que está na lei é aquilo que a população segue como normativa. Então, é meio que um trabalho de formiguinha, a gente fazendo esse trabalho de conscientização. Então, nas minhas rodas de conversa, quando eu saio com amigos, sempre aparece a questão da Libras. Na Cláudia deve ser a mesma coisa, quando ela está no trabalho dela, está impregnado dela. Na Ingrid, quando ela vai fazer um trabalho em grupo, ela sempre lembra da questão da surdez. Então, são coisas que vão impregnando na gente e a gente vai disseminando e vai tentando mudar. Portanto, que a Ingrid, né, já levou essa ideia de um podcast visual por vídeo, diferente do que vocês vêm acostumados a fazer, e já impregnou em vocês uma outra ideia, que já era uma ideia antiga que o Henrique comentou que já tinha de falar. E já chamou a Cláudia e a gente já fez um grupo aqui para conversar sobre Libras. Então é isso. A gente vai contando, comentando, falando, para as pessoas irem mudando. Então, assim, Libras é obrigatória. Hoje, nas faculdades, nos cursos de licenciatura, magistério e fonoaudiologia, e ela é optativa nas demais graduações, né? Então, por exemplo, na UFABC, nós temos o bacharelado em Ciência e Tecnologia, que é um bacharelado. Nós temos o bacharelado em Ciências e Humanidades, mas nós temos as licenciaturas. Então, na minha turma de Libras, por exemplo, eu tenho 40 alunos.
eu acho que mais ou menos metade faz parte das licenciaturas e outra metade eu tenho alunos da engenharia aeroespacial, eu tenho alunos da engenharia biomédica, eu tenho alunos da ciência da computação. Então, metade da turma faz Libras como optativa, metade da turma faz Libras como obrigatória, né? Então, ela começou nas graduações, mas eu acho que daqui a algum tempo, né, se nós continuarmos com essa luta, os surdos são muito militantes pelas causas da Libras, quem sabe Libras não entra na grade curricular desde o primeiro aninho, assim como a gente tem inglês, geralmente, a partir do 5º ano, nas escolas particulares, desde o primeiro ano. Eu queria comentar mais uma coisa. Lá na prefeitura, desde que eu entrei, tem curso de Libras disponível para a população e para os servidores, mas assim, é opcional, não é obrigatório. Inclusive, lá onde eu estava, o meu chefe, que virou diretor agora, ele também estava estudando Libras. Assim, ele tinha estudado, pelo que entendi, né, um tempão atrás, os funcionários tiveram um curso obrigatório básico. Daí a maioria não evoluiu, acabou esquecendo. Aí quando eu cheguei lá, né, com esse assunto, ele começou a chegar surdo para conversar, ele se interessou de novo, voltou a estudar de novo, mas aí quando ele se tornou diretor, ele não conseguiu continuar devido às obrigações dele, então, é complicado, mas assim, eu acho que o incentivo maior da prefeitura é falar, não, você tem que você tem essa liberação aqui, não se preocupe com esse teu horário de trabalho, que agora o curso avançado era na quinta-feira à tarde, ele disse, não posso, porque eu tenho muito trabalho, não posso ir lá no curso, mas tipo, de repente, se um superior aí ele falasse, não, isso é extremamente necessário, vamos dar um jeito, você tem que ir lá, tá tendo curso, tem oportunidade, então aí se tiver mais curso no horário de trabalho para os servidores, e falar, não, você tem que fazer. Bom, também é chato ter que obrigar a pessoa, mas se a pessoa já tem vontade, incentivar mais ainda, né? Aí assim, porque muitos, tipo, à noite, não quero, tô cansado, tenho que cuidar da minha vida particular, também não quer, né? Mas assim, eu penso que tiver um incentivo maior em curso em horário de trabalho, até falei lá, se vocês quiserem, posso dar curso aqui no horário de trabalho, estou à disposição, né, vou para os meus colegas próximos, assim, um básico para recepção, um básico para a escola, um básico para a galeria de arte, enfim. O professor falou sobre a questão da gente levar Libras para onde a gente está, né? E eu moro numa república de meninas, e aqui, vira e mexe, eu estou ensinando os sinais para elas, ensinando nossa comunicação, explicando as coisas. Hoje mesmo, no dia que a gente está gravando aqui, eu tive aula de prática de matemática e o meu trabalho foi sobre aula do tema, né, de produtos notáveis, só que foi uma aula que foi feita para ser dada em Libras. Então a gente fez um vídeo, né, a gente mostrou para a turma como seria a explicação, uma parte, né, da explicação em Libras. E assim, o plano mesmo de ensino quase não foi comentado. O tempo inteiro, praticamente, da nossa apresentação foi o pessoal perguntando dos sinais em Libras, né, como que o surdo ele entende a matemática, né, como que é, e aí a gente vai explicando, mostrando. Então, tipo, um lugar que, teoricamente, não teria esse tema falado, né, a não ser falado sobre o DOA, né, que é o Desenho Universal de Aprendizagem, que, para quem não sabe, é você fazer uma aula, por exemplo, né, não só uma aula, né, mas vamos colocar nesse contexto de aula, que é você ter uma aula que é acessível para o maior número possível de pessoas, né? E aí a gente começou a falar sobre isso numa aula que não teria exatamente esse conteúdo, mas a gente conseguiu colocar lá dentro e trazer também a matemática, que é uma coisa que eu gosto muito de estudar, que é a sinalização matemática, né, em Libras. Então, é isso, aos poucos você colocando nos lugares. Todo lugar que eu vou, eu ensino um sinal para alguém. Aí, pergunta, né, que eu posto no meu Instagram, você estuda e tal, aí eu começo a plantar sementinhas, né? É o que a gente vai fazendo. Indico um curso, indico um influenciador surdo, um youtuber, sabe? Eu vou fazendo esse trabalho de formiguinha mesmo. E eu tenho até perguntar antes, Gabriel, gostaria de fazer alguma pergunta, tranquilo? Não, demorou, Pia, tranquilo. Tranquilo? Eu tenho uma pergunta para fazer, eu não sei se vocês vão entender, mas, por exemplo, uma pessoa que já nasceu com a deficiência auditiva, ela vai passar por todo um processo de aprender Libras. E uma pessoa que teve uma deficiência auditiva ao longo da vida. Por exemplo, ela teve algum problema, com 20 e poucos anos ela ficou
ela não escuta mais e ela tem que assim, tentar trazer uma outra forma de se comunicar. Essa pessoa que é mais velha, que ela ao longo da vida dela ela ouviu, mas depois de um tempo ela não escuta mais. Para ela aprender a linguagem de sinais é mais difícil? É mais fácil o processo? Como é que funciona? Porque, por exemplo, alguém que já nasceu com uma deficiência auditiva, por exemplo, já está acostumada a estar naquela questão. Agora, uma pessoa que escuta e sofreu ou não escuta mais, é mais difícil, acredito eu, para aprender Libras ou não. Agora, eu vou perguntar para você, professor. Ah, bacana. Então, eu até comentei com vocês, né, sobre o modelo social da deficiência. Então, acho que eu posso explicar por esse caminho, no sentido de que, mesmo que ele tenha nascido com a mesma deficiência, os dois nasceram, mas a experiência da deficiência é totalmente diferente para cada um deles. Então, basta eu pensar, por exemplo, uma pessoa que nasceu em um lar onde o pai e a mãe é surdo, a experiência de deficiência dele é uma. A pessoa que nasceu em um lar onde o pai e a mãe é ouvinte é outra. Agora, vamos pensar num caso. 2 crianças surdas nascem em um lar onde o pai e a mãe é surda, mas esse pai e essa mãe são surdos ricos. E uma outra nasce em um lar onde o pai e a mãe são surdos, mas são surdos pobres. A experiência da deficiência já vai ser diferente, porque ela é singular, né? Então, agora pensando no caso que vocês... Então, assim, dito isso, né, o modelo social da deficiência, que depende de onde ele nasceu, quem ele é, quem são os pais, quem é a família, que tipo de recursos, que tipo de relações eles têm com o ambiente, se eles estudaram numa escola, se os dois são surdos, e nasceram no lar onde os pais também são surdos, mas ele nasceu no interior do interior, que não tem nenhum surdo como referência a não ser os pais. O outro nasceu numa grande capital, onde ele tem uma escola de surdos. Então, a experiência da deficiência já vai ser diferente. Então, pensando, por exemplo, no caso que você trouxe, ele nasceu em um lar onde ele é surdo e o outro perdeu a audição ao longo da vida. Então, a experiência da deficiência, assim como se os dois tivessem nascido nas mesmas condições, mas com pais diferentes, já seria uma experiência diferente. Então, a experiência da deficiência, para um e para outro, são muito diferentes. No geral, quem nasce surdo, mas se tem uma referência surda, ok, ele vai aprender a Libras como primeira língua, mas se ele tem uma referência ouvinte, pode ser que ele tenha muito mais dificuldades do que quem ficou surdo ao longo da vida, mas tinha um referencial linguístico em casa, um familiar próximo que era fluente em Libras, né? Então não dá para afirmar determinadas questões, mas a experiência da deficiência é diferente de nascer surdo e se portar num mundo totalmente visual. E às vezes quem ficou surdo, às vezes nem vai se identificar com a Libras, nunca vai usar Libras, vai preferir corrigir a surdez deles usando aparelho auditivo, usando implante coclear, usando outros métodos. Às vezes essa pessoa, e aí a gente entra dentro das identidades surdas, porque ele vai transitar entre uma identidade ouvinte para uma identidade surda. Às vezes ele se encontra dentro dessa comunidade e aprende a Libras. Agora, se a gente pensar numa pessoa que às vezes ficou surda, ensurdeceu por conta da presbiacusia, que é o fator idade, né? Foi perdendo nossos avós. Possivelmente eles nunca vão se encontrar com a Libras, né? Porque eles têm a identidade ouvinte marcada no corpo deles. Então eles sempre foram ouvintes, sempre se portaram como ouvintes. Mas tem pessoas que ao longo do caminho se identificam com a língua. E aí elas se encontram nesse mundo da Libras. É exatamente esse o ponto que eu queria tocar. Meu avô já falecido, ele, né, ao longo da vida dele, ele foi tendo surdez, né? Ele usou o aparelho auditivo e uma época foi piorando cada vez mais, até o ponto de que você contava uma coisa pra ele, ele distorcia tudo que você contava, ele não entendia, e aí ele entendia uma outra coisa e contava essa outra coisa pra outra pessoa. E aí foi cogitado uma época, foi levantado um pessoal, ele não quis aprender, falou que não tinha necessidade daquilo,
Então é isso que eu comento, assim, porque é comum quando a gente ficar mais velho, que a gente vai ter problema, talvez, com surdez. Depende de como também, às vezes a pessoa, durante a vida, trabalhou com alguma coisa que emite muito som muito alto. É normal que pessoa mais velha. E é difícil você ver as pessoas mais velhas querendo aprender a Libras, né? Então é isso que eu me refiro, assim, porque realmente meu avô, por exemplo, ele poderia, na época, até foi falado, por ele, ó, não gostaria de aprender e tudo, né? Aí a família até se mexeu, comoveu ali para tentar aprender, porque assim, tava chegando uma situação que tava um pouco perigoso, assim, porque você falava uma coisa e não entendia a outra. Então, tava bem complicado, mas eu vejo isso muito das pessoas mais velhas. Geralmente, quando você tem isso no começo da vida, a pessoa quer aprender, mas quando a pessoa tá mais velha, e falou a vida inteira, e chega numa certa idade, e aí a surdez começa a aparecer, ela começa a não, sei lá, ficar só usar o aparelho, né, e tá ali, né, e às vezes isso poderia ser melhorado, a comunicação com a língua de sinais, né. Então eu vejo dessa forma, eu pego muito exemplo do meu avô, né, que meu avô até a gente já tinha cogitado uma época a preferir aprender a Libras por conta disso. Sim, Cláudio, pode falar. Então, a questão digamos que a pessoa ela tenha desenvolvido várias atividades diferentes, com mais coordenação motora, uma pessoa que está mais aberta para coisas diferentes, uma pessoa muito curiosa, de repente ela se interessaria por Libras. Mas uma coisa importante que você falou também, toda a família teria que aprender Libras, senão não teria fundamento, né? Ir a fazer Libras sozinho, conversar sozinho. E aí também outra questão outras situações que eu conheço. Eu conheço um rapazinho que ele nasceu ouvinte e ele está se tornando surdo. Ele diz que vai chegar até se tornar surdo profundo. E ele usa aparelho e ele não tem vontade nenhuma de aprender Libras. Assim, até a irmã se interessa por Libras. A mãe falou para ele, eu tentei falar com ele e ele não quer saber, não entende, não se interessa. Então ele vai tentar conviver assim. Ele já tá falando de um jeito diferente, como se tivesse sotaque, né? E vai tentar conviver assim, tentando aprender leitura labial, falar sem ter a referência da audição, falar oralizado e se adaptar com aparelhos, enfim. E tem uma outra situação já de uma outra pessoa que também tinha uma doença, que eu não vou saber o que desenvolveu surdez, só que demorou muito mais, foi lá depois dos 50 anos. E ele conseguiu se adaptar com o implante coclear. Então, tem essas situações. Então, para aprender Libras, a pessoa tem que ter um grande motivo, assim, muito interesse, a questão da habilidade mesmo. Também já conheço outras pessoas que têm vontade, mas não conseguem, já a capacidade cognitiva já está afetada, dependendo de várias situações, de saúde, do que realizou, que não realizou, de remédios que tomou. E às vezes quer aprender e não consegue memorizar. São várias questões que interferem, né? Bom, antes de a gente seguir para o momento capcioso, alguém quer fazer mais alguma pergunta, comentar mais alguma coisa? Tranquilos? Beleza. Eu vou pedir ajuda de vocês hoje, porque eu e o Gabriel, a gente não entende muito de Libras, então hoje eu vou pedir para vocês fazerem um momento capcioso em Libras. Vocês conseguem fazer? Acho que vocês querem fazer em Libras, momento capcioso, tem como? É para nós inventarmos um momento capcioso? Eu não sei, tem como fazer momento capcioso em Libras? Tá, uma curiosidade, uma coisa engraçada. Que é o momento capcioso, que eu queria é que geralmente o Gabriel faz a vinheta, né? Ou a vinheta no momento capcioso, mas como hoje a gente tá falando sobre Libras, eu achei que seria legal. E como vai ser em vídeo, eu achei que seria legal fazer o momento capcioso em Libras. Vocês, né, no caso. Ingrid, começa você. Eu ainda não entendi muito bem o que é um momento capcioso, mas... Não, em vez de fazer ele falado, fazer ele em Libras. Só escrever momento capcioso, só que em Libras. É isso. Ah, entendi. Tá, Isso. calma aí, professor. Isso daqui, vamos que eu pego um dicionário. O que significa capcioso? É uma coisa que... Calma aí. Especialização. Que engano. Momento capcioso. Talvez seja uma sacanagem. Talvez seja, assim, uma pessoa que finge, que engana. Uma pessoa esperta, assim, né? Esse aí o momento, e aqui, como se fosse
É, tipo alguma coisa assim. Então, mostra uma coisa, mas é outra, entendeu? E é engraçado, né? Tipo, uma piada. Então, aí cada intérprete vai dar um jeitinho seu, né? Vai dar uma característica sua na interpretação. Vamos juntar tudo aí, o que você acha? Então, no momento... Aí, legal. 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 Sim. Sim, legal. E, pô, tem a perguntinha capciosa, na verdade, também, né? Vai ser em Libras. Eu queria que vocês fizessem o nome do nosso podcast é Gimito, né? Eu queria que vocês fizessem Gimito em Libras, porque eu acho que fica legal, né? Eu acho que é uma coisa que, como se escreve Gimito em Libras, né? Escutem o Gimito, vamos lá, escutem o Gimito em Libras, como é que ficaria? Eu vou ensinar para vocês primeiro o sinal de podcast. Ok, vamos lá. Então, eu vou tentar fazer a descrição do sinal. Vou tentar fazer também, gente. Vamos tentar fazer também pra ficar legal. Nada. Então, eu vou usar a minha mão direita. Mão direita, palma para esquerda, palma aberta para direita. Ok. Feito aqui, professor. Vamos engar Na orelha. Então, você vai fazer colocar aqui na orelha. errado. Aí, a sua mão esquerda, põe fechada, palma para baixo. Você vai trazer essa mão que está aqui na orelha, vai fechar ela em formato de coxinha, e solta para frente. E abre ela para frente com a palma virada. Assim. Interessante. Interessante, né? Difícil, é muita coisa. É assim. Mas vocês conseguem. Isso, caramba. E Gimito, como é que se escreve? Então, aí vamos ter que fazer as letras, então. Vamos aprender o alfabeto. E... Ó, o dedão levantado, Gabriel. Isso. 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 E... Eu ia o mindinho. Não, só o mindinho. Eu ia só o mindinho. Isso. Eu Assim, sei. não. Só os três? Sim. Esse é o N. E, de novo. Agora o T, o dedão pra dentro. Agora, agora. Assim? Isso. E o O. Sim, não. Fecha todos os dedos. Isso. Ah, tá. Tá bom? Ah, Gi. Mi. Isso. Tô. Isso. E... Aê. Gente, muito obrigado de coração mesmo por terem participado aqui hoje. Deu quase 1h30 aí de bate-papo. Desculpa a minha burrice ali por falar, mas realmente eu sou muito leigo nesse assunto. Obrigado por terem me corrigido e usarem a nomenclatura correta ali. Mas obrigado de coração mesmo, ajudou bastante, tirou bastante dúvida que eu tinha sobre esse assunto. A Cláudia, como eu comentei, trabalhei com ela 2 anos aí, né? Sei que a Cláudia ama Libras, então eu não poderia fazer esse podcast sem ela, porque assim, realmente é uma pessoa, realmente é uma coisa que eu sabia que ela gostava, então por isso que eu tive que mudar o horário, né, para todo mundo conseguir participar. Obrigado mesmo, de coração, desculpa aí qualquer coisa, realmente, que não comentei, ainda sou leigo em algumas coisas. E eu vou fazer esse podcast em vídeo, né, então vai ser polimento de áudio, depois eu posto ele para vocês verem. E muito obrigado, né, por terem participado, por todo mundo estar aqui. Gabriel também, muito obrigado, cara, por ter participado comigo aqui hoje. E fazer um convite, né, domingo, às 8h30, um podcast aí, claro, no nosso formato habitual de áudio, né, sobre Duna. Alguém assistiu Duna nos cinemas? Duna? O Duna filme legal aí. Duna da praia. Dos filmes que tem um minhoca lá, os vermes lá que vai andando na areia, bem legal. Minhoca. Minhoca. Os vermes. Curioso, né? Mas é bem legal, assistam, vale a pena. Domingo às 8h30, a gente ainda não tem um convidado definido para esse podcast, mas domingo às 8h30 a gente vai falar sobre Duna, né? E eu gostaria de agradecer mais uma vez o Luiz, Cláudia, Ingrid e o Gabriel também, né? Mais uma vez foi muito bacana. Obrigado mesmo. Temos que fazer mais vezes sobre isso, né? Trazer mais pessoas aqui. Talvez tentar trazer alguém
que tem uma deficiência auditiva para conversar aqui, alguém ir traduzindo, acho que seria bem legal. Eu acho que é uma experiência. Isso eu nunca vi um podcast, eu confesso que eu nunca vi. Não sei se já fizeram isso, provavelmente já, mas eu realmente seria legal um dia trazer essa experiência, porque a gente já trouxe pessoas cegas aqui no podcast, o Manuel, e também trouxemos o Lucas também aqui. Foi bem bacana de conversar com eles, foi uma experiência muito legal. Trouxe bastante conhecimento, bastante coisa que eu também não conhecia. Então, acho legal, assim, porque aqui o Gimito a gente abraça, a gente traz pessoas, líderes religiosos, a gente traz pessoas de negócio, e a gente é inclusivo em trazer esses temas aqui, porque é bacana, né? E a gente, às vezes, não tem conhecimento, e isso que é o legal do podcast, né? Que a gente acaba aprendendo um pouco de cada coisa, e isso agrega, com certeza, na nossa vida, né? Então, muito obrigado de coração mesmo. Eu vou ficando por aqui, então, gente, até a próxima. Valeu! Valeu, obrigada. Prazer, pessoal. Mas, tchau. Tchau.